Oi, pessoal, eu sou Daniela de Oliveira, psicóloga. E eu sou a Thaís Salã, psiquiatra. E você está aqui no Tempo Próprio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Beginner's Mind. A mente do iniciante, que para mim é fascinante. A primeira vez que eu ouvi esse termo de Beginner's Mind foi com o Kabat-Zinn. O Kabat-Zinn é o criador, né, que desenvolveu a técnica do mindfulness. Né? Ele não inventou a meditação, ele trouxe o mindfulness estudando o Oriente, e um dos princípios que ele trazia foi o Beginner's Mind, né? Que está muito conectado com o nosso vídeo anterior sobre mindset. Exatamente. E aí, só para a gente começar a explicar um pouquinho, né, o que é essa mente do iniciante. Então, vamos começar por mente, né? A palavra mente que traz tanto... para mim, me traz uma aflição aqui. Eu vejo os burburinhos. Que vai me trazendo uma aflição, porque, de novo, eu falei isso no outro vídeo, vou falar aqui agora, então, para você que não assistiu o outro, para ficar atualizado. Mente, para nós no Ocidente, é uma coisa completamente diferente do que é no Oriente. Então, quando a gente fala de mente aqui, a gente tende a pensar em pensamento. A gente tende a dizer que mente é igual a pensamento. E mente não é pensamento. No Oriente, quando se fala em mente, se fala sobre uma percepção, um órgão perceptivo. Então, a gente está falando de uma coisa que é inteira. É uma atitude inteira, né? Então, essa atitude de estar aberto às experiências. Então, é uma abertura, o Heidegger falava muito disso, né? Essa disponibilidade que a gente tem para o mundo, essa abertura que a gente tem para ser afetado pelo mundo. E interessante, porque é que você escuta Beginner's Mind, você pensa que é um conceito ocidental. E não é bem assim, é um conceito oriental que vem do Zen budismo. E quem trouxe para o Ocidente foi o Shinryu Suzuki. Isso, exatamente. Shinryu Suzuki. Então, o Shinryu Suzuki, ele era um Zen budista que veio para América, dos Estados Unidos, né? Mas mais na região de São Francisco, lá meados da década de 50, e fazer palestras, geralmente institutos de arte, institutos que têm essa abertura, que já olhava lá atrás com curiosidade para o Oriente e para a sabedoria milenar, que a gente chama, né? E foi quando o termo Beginner's Mind chegou aqui pra gente, que tem algumas variações, né, em termos de palavras, de vocabulário. Dentro do próprio Zen budismo, a gente tem um termo que se chama Shoshin. E o Shoshin fala exatamente dessa abertura de deixar as coisas irem, aquilo que a gente já sabe ir, para que a gente possa absorver algo novo, né? O Zazen, que é o próprio princípio, né, do Zen budismo em si, que é essa meditação sentada que a gente faz, né, em que a gente vai conectar, né, vai ter uma congruência entre dentro e fora. Então, essa conexão, né? Esse alinhamento entre a nossa experiência e aquilo que está fora. Então, é através do Zazen que a gente vai fazendo essa... que a gente vai tirando, é uma unificação, exatamente. Que a gente vai desorganizando essa ideia de uma divisão entre eu e o mundo, e a gente vai organizando essa experiência de que eu estou além de mim, eu vou para além de mim. É algo um tanto difícil da gente às vezes entender, né? Um outro termo é que a mente original. Então, de novo, né? Mente não é pensamento, né? Então, quando a gente fala desse lugar original, desse lugar de origem, dentro do Zen budismo, é como se fosse o ato inicial, né? Como se a nossa experiência pudesse refletir uma encarnação daquele ato inicial primevo. Então a gente sem nenhuma experiência anterior. Então é como se eu estou iniciando algo sem
me deixar enviesada por nenhuma Isso. experiência. E ao mesmo tempo, porque aí a gente vai, o Zen budismo, ele é baseado no taoísmo, então a gente vai pro Tao. Tudo contém o nada e nada contém o tudo, né? Então esse primeiro ato, ele na verdade contém todos os outros. Então essa é uma ideia, um pedaço contém um todo, né? Então quando a gente fala que não existe essa divisão, é justamente isso, né? Eu estou em tudo e tudo está em mim. Então quando a gente fala dessa mente original, é justamente esse lugar em que quando a gente é tudo ao mesmo tempo, então quando a gente se unifica com um todo, tudo que eu faço, ele vai remeter ao primeiro. Né? Então ele contém tudo. Toda pequena ação contém o todo. Mas ao mesmo tempo é única. Então, Ao mesmo tempo é única. Então é uma dialética, né? É algo difícil da gente tentar entender, é difícil de compreender, porque não pode ser um porque não tem divisão. Né? Então não pode ser único porque não existe divisão, mas ao mesmo tempo né? Então, porque o rio passa, a gente exatamente. Não se banha 2 vezes no mesmo rio. Então, uma entrada no rio, apesar de eu ter entrado outras vezes, mas aquela é diferente. Aquela é única, nesse sentido. Exatamente. Então, e quando a gente fala justamente dessa, né, da mente do iniciante, a gente está indo, talvez, contra, não sei se é essa palavra para ser usada nesse momento, mas a gente está combatendo algo que é muito comum em nós, que é o confirmation bias, né? Esse viés de confirmação que a gente tem. Então, quando a gente vê algo, é muito automático da gente já tentar explicar aquilo com tudo aquilo que a gente já tem das nossas experiências. Né? Então, a gente perde esse lugar dessa curiosidade sobre aquilo que está. Essa né? curiosidade que se a gente puder colocar um exemplo prático e simples, é a curiosidade da criança. Exatamente. Observem um bebê. Sim. Quando ele joga, escuta o barulho. E ele tem um maravilhamento na experiência. Eu falo sempre que assim, a gente falar de beginner's mind é a gente falar de fenomenologia existencial. Que é aquela coisa de olhar para o que está ali e falar, bom, como é que eu olho para isso? Né? Qual a experiência que eu tenho com esse negócio que está aqui na minha frente, com essa pessoa, comigo mesmo? Né? E como que eu vou me perguntando sobre isso? Que é um questionamento, é essa vontade da gente de desenvolver perguntas. Vou colocar um termo a mais aí, é um questionamento curioso. Exatamente. Porque existem posturas diferentes de um questionamento desconfiado e evitativo. Desconfiado, isso não é beginner's mind. E um questionamento, nossa, me fala mais. Né? Então, como a gente, e que conecta muito, como eu falei, com o mindset, porque a gente falou da questão do yet, né? Do ainda não, se você não assistiu, assiste lá. Mas de que quando você olha com curiosidade, assim, e com esse mindset de crescimento que a gente chamou, a gente abre para aprender. Quando a gente olha para algo e consegue deixar de lado um pouquinho o expert que há dentro de você, você vai olhar aquilo muito sem lentes, com menos lentes, né? Sem Sempre lentes tem. Não dá, mas com menos lentes, né? Então eu não sei tudo, eu não sou sabichana, eu não. E quando eu me coloco desse jeito, que aí tem também um pouco de humildade, sim, curiosidade, eu tô me abrindo para aprender. Eu gosto sempre da gente poder pensar, né, em termos de ser mais formado ou menos formado. Porque não é uma coisa de eu tenho ou eu não tenho, eu sei ou eu não sei.
É que, de verdade, tem assuntos em que somos mais formadas, né? Eu sou bastante formada em psicologia, né? Em natação. Sim. Você é bastante formada em corrida, em psiquiatria. Mas tem coisas que nós somos pouquíssimo formadas, né? Então, assim, eu sou um pouco formada em música, mas não sou tão formada assim. Então, se eu estiver conversando com alguém que é mais formado que eu, nossa, eu vou estar ali para aprender, né? Eu vou estar ali curioso. Tem gente que é mais formado que eu em vida, em tempo de vida, em experiência de vida, então eu vou querer aprender com aquela pessoa, né? E aí, quando a gente vai falando sobre relação, sobre comunicação, a gente poder entender que sempre que alguém está na nossa frente, aquela pessoa ela é mais formada sobre ela mesma do que nós, isso facilita um tanto a nossa vida, a nossa comunicação, esse né? é o princípio básico de um psicólogo e uma psiquiatra. Exatamente. Não vou dar aula para o paciente dele mesmo. Eu vou perguntar para ele o que ele está sentindo, como ele vê aquilo, quais são os valores dele. E eu vou poder dizer para ele do que eu tô vendo também e do que eu entendo de funcionamento humano, porque parte do nosso trabalho é educação emocional. Exato, mas primeiro a gente tem que estar aberto ao paciente. Aquele que e chega. também dar essa autonomia e essa confiança. Olha, você é você. Eu tô aqui para entender se isso que você está me trazendo, de que forma está te gerando algum sofrimento. Isso. Né? E eu acho que tem essa coisa da gente poder levar isso para todas as nossas experiências, né? Então, eu falo por exemplo, para as pessoas que treinam, para as pessoas que são atletas, cada dia é um dia. Então, hoje o treino é 100%, tá, mas é o 100% de hoje, né? Porque o 100% de hoje, o de semana passada foi outro. Porque eu estava vivendo outras coisas, eu estava em outro momento, eu dormi melhor, comi melhor. Então, isso vai ter uma variação muito grande. O meu 80%, 60%, 40% de hoje não é o mesmo de ontem. Então, quando a gente pode se basear nessa experiência contínua de novidade sobre nós mesmos, a gente começa a aprender. Né? Aliás, a gente tem que ter essa abertura para permitir entrar em contato com o que está dentro da gente. Exatamente, porque nem sempre... Falo o seguinte, nem sempre o que está acontecendo conosco é agradável. Essa é a primeira informação. Né? Nem sempre as nossas sensações vão ser agradáveis, mas elas são muito úteis. Né? Elas não são agradáveis, elas não são agradáveis, exatamente, mas elas são hiper úteis para nós. E se a gente não tem essa abertura para a experiência, consigo mesmo, olha só, consigo mesmo, né? O que a gente sai por aí, eu falo, né? A gente sai por aí fazendo um monte de coisa na vida sem... Que nem um trem descarrilhado, né? Sai, faz. Né? Então, quantas pessoas têm dificuldade, às vezes, de só parar, né? Ficar sem fazer nada, um pouco. Você falou dos esportes, o Beginner's Mind é um dos termos-chave que o Kabat-Zinn usou nos primeiros estudos dele, porque os primeiros estudos do Kabat-Zinn foram em atletas. Sim. E um dos princípios básicos, dos termos-chave das práticas que ele levava para os atletas era o Beginner's Mind. Ainda mais quando a gente está falando de esportes que têm um alto grau de imprevisibilidade. Tênis, basquete, vôlei, qualquer coisa que envolva extensão de corpo, raquete, bola, corrida, um triatlon. Os corredores aqui sabem o que eu digo, né? Boston, teve tempestade, ninguém sabe, fica até uma loucura assim na semana antes da prova, porque é imprevisível. E aí tudo que você treinou, então isso é interessante, né? Tudo que você treinou pode ser que você não consiga colocar em prática naquele dia. Gente, tem uma prova do Michael Phelps, melhor nadador do mundo. Tem uma prova de 200 borboletas, 100 ou 200 borboletas, não vou saber direito, que ele nada com óculos na boca.
porque ele deu a saída, na saída o óculos caiu. E ele nadou a prova inteira com óculos na boca. Entende? Então, veja, natação é um esporte que ele é talvez um dos mais previsíveis, né? Porque você tá ali, tem uma piscina toda, tudo relativamente Águas controlado. abertas, não, águas abertas não. Tô falando de natação e piscina. Tô falando de natação e piscina. Águas abertas é outro esporte, inclusive tem outra, é verdade, é outro esporte. Tem outra federação? Tem outra federação. Não, a federação é a mesma. A CBDA, ela cuida da natação de piscina e natação em águas abertas. Mas são competições diferentes, são datas diferentes, calendários diferentes, lugares diferentes. Na Olimpíada se separa, né? Então você tem águas abertas, você tem a natação em piscina. Então a natação em piscina, ela tá ali. Talvez o máximo de controle que você pode ter num esporte, né? Porque você tá só com você numa raia, certo? Não tem ninguém na mesma raia que você. Você não está em combate direto com ninguém, como, por exemplo, a esgrima, que você ainda tem a imprevisibilidade do outro, né? Então, ali você não tem nem imprevisibilidade do outro, porque vai estar todo mundo nadando o mesmo estilo, né? Vai estar todo mundo nadando a mesma prova. E acontece, às vezes bate a mão na raia, às vezes cai o óculos. Então, essa capacidade da gente manter a mente aberta, né? Essa capacidade da gente ter esse lugar também dá pra gente essa alta adaptabilidade. Perfeito. É um instrumento bom para regulação, né? Exatamente. Ele é excelente para regulação emocional. Porque é isso, a gente está falando dessa curiosidade sobre si mesmo e sobre como a gente recebe as coisas que a vida traz pra gente. As pessoas, as relações. Então, o Beginner's Mind também é aquela coisa, eu tô aqui conversando com você e eu vou me perguntando, nossa, mas para que lugar eu tô indo em mim? Né? Para onde que essa relação vai me chamando? É para um lugar de que eu quero me aproximar, porque é afetuoso, porque eu quero estar junto, é um lugar que eu quero me distanciar. Então, veja, é extremamente importante para que a gente conheça de nós e para que a gente possa tomar decisões mais sábias. Sim. Então, falando ainda um pouquinho de esporte, eu vejo os tenistas, né? Eles têm que praticar muito esse ponto, porque senão o que acontece? Vocês devem ter visto já alguns tenistas que oscilam muito, né? Porque o que acontece? Eu imaginei que eu fosse sacar de um jeito em um lugar e não saiu esse saque. Se eu não tenho esse beginner's, mas essa permissão, né? Tipo, vamos lá. Permissão para sentir. Permissão para sentir. Eu me frustro. Sim. Eu me frustro, já vem outra emoção junto, outro sentimento junto, uma emoção tá ali, e aí eu diminuo o meu foco. Isso. Aí eu vou ficando preso, a gente chama de areia movediça. Exato. Então, o Phelps, como você falou na situação, né? Imagina se ele ficasse, poxa, que saco, eu larguei, eu ainda não tinha posto óculos. E não foi o que você descreveu. Não, ele ganhou a prova, gente. E coloco também a minha própria vivência, né? Eu falo que recomeços são difíceis. Sempre. Então, eu já corri antes da minha primeira gestação. A primeira maratona foi em 2010, antes de ter o Felipe. Então, depois que eu tive o Felipe, eu tive que começar de novo. E essa foi uma das experiências mais marcantes, porque eu acho que foi a primeira vez que eu tive que recomeçar. E eu lembro do desconforto. Quando eu tive a vitória, eu já sabia o processo. Sim. E eu já comecei, sem saber que era Beginner's Mind, a adotar um Beginner's Mind. Porque, assim, olha, a confiança que eu tenho, que eu vou chegar lá, mas eu tenho que percorrer esses passos como um iniciante. Sim. A natação, nesse sentido, é um esporte muito cruel. Então, é muito bom, porque quando a gente tirava férias,
Toda vez que você ia começar das férias, era como se você estivesse começando do zero. Então a gente tinha que começar com volumes muito baixos e ir subindo aos poucos. E eu lembro que quando eu voltei da pandemia, né, que aí eu fiquei foi talvez o tempo mais longo que eu tenha ficado na minha vida sem nadar. Fiquei 6 meses. Até o tempo que eu tava desgostosa da natação, eu ia uma vez por semana, porque eu falei, eu vou voltar a gostar desse negócio. Aí eu ia uma vez por semana. Então eu fiquei 6 meses ou mais sem ir pra água, assim, sem ter piscina para nadar. E aí quando eu comecei, que eu voltei a nadar, eu também, né, me peguei no primeiro dia e falei, bom, agora vamos ter que ir devagar. Mas bem devagarinho mesmo, porque tá muito ruim esse negócio. Imagina se o que tá ruim, você ainda coloca a comparação com o que era. Aí o negócio fica horrível. E é isso que surge imediatamente na nossa mente. E a gente tem que aprender a fazer o contrário. Então, uma das táticas que eu usei comigo para quem tá fazendo transição de carreira aí, né, que é dos esportes, ou tá voltando de lesão. Eu passei anos da minha vida sem olhar pro relógio. Justamente para eu não comparar. Porque se eu fosse comparar com o tempo que eu fazia na época que eu treinava mesmo, eu ia viver frustrada. E aí eu ia voltar a treinar, né, para tentar bater o tempo que eu fazia na época que eu nadava, e aí o resto da vida, como é que fica? Então, essa capacidade também da gente poder se deslumbrar com outras experiências, né? Então, acho que tem isso também. Eu me focava muito na sensação da água e o quanto eu gostava daquilo. E tinha um verdadeiro encantamento, né? Eu tenho até hoje de ver a água, aquele brilhinho da água, da luz do sol, então, batendo na água. Para mim é a coisa mais linda do mundo. E esse encantamento faz eu querer estar ali, né? Então, isso era um motivador. Era um motivador. Então eu acho que se a gente também... uma das características, né, do beginner's mind, dessa mente de iniciante, é essa capacidade da gente se deslumbrar com as coisas. Que é o ó, né? Esse sentimento de ó. O sentimento sexto, porque... não tem ordem muito. Mas não tem ordem, mas é porque não foi colocado no Divertidamente. Né? Não foi colocado no Divertidamente. Mas ficou você faltando. Tem o seu movimento ao momento. Eu tenho porque eu acho que é importante a gente poder lembrar a nós mesmos e aos outros que tem muitos maravilhamentos mesmo, muitos deslumbramentos na vida que às vezes a gente deixa passar. Às vezes a gente está focado em né? Então, se você está no ritmo de treino, né? Está num ritmo de alguma coisa, é fácil focar em um parâmetro. E é fácil focar naquilo que você está fazendo e esquecer, por exemplo, que você está no Ibirapuera e o sol está nascendo naquele lago lindo. Isso eu nunca deixei de fazer. Aquela coisa maravilhosa. Nunca deixei de me maravilhar com o verde, mas o reloginho ali. Mas tudo bem. Então veja, o que eu acho bonito, né, de ser humano é que a gente consegue abarcar várias experiências em nós num único momento. A gente tem a capacidade de ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Não é um negócio muito louco isso? Muito doido. Eu acho muito louco. A gente tem a capacidade de estar focado no relógio e se deslumbrar com algo ao mesmo tempo. Então a gente consegue abarcar muitas experiências em nós, muitas camadas de experiências ao mesmo tempo. Vou até te falar, hoje, voltando do parque, da corrida, eu estava refletindo sobre permissão para sentir e comecei a... O que eu estou sentindo? Eu vi que eu estava relaxada, eu tentei identificar. Eu estou serena. Mas ao mesmo tempo tinha um segundo plano, mas tinha. Ao mesmo tempo ansiosa. Oi. Eu tô serena e ansiosa. Sim. Né? Então é muito interessante isso. Mas a sua estratégia, né, não olhar no relógio, se voltar para outras coisas.
Eu me percebi correndo um dia e me recuperando 6 dias. Correndo um dia e me recuperando 6. Até que o meu treinador, com as sábias palavras dele, ele sabe o jeito de mexer, né, comigo. Thaís, não é mais uma fase, porque uma fase dura uma fase. Aí eu falei, tá, entendi. Então, porque tava assim, então eu falei, eu vou ter que desapegar. Então, olha, Dani esse orgulho, respirei, né? Desapega, então, let it go. Let it go. E aí eu falei, eu vou um dia depois do outro. Isso. A ideia agora é consistência. Depois eu penso em volume, depois eu penso em intensidade. Agora é show up do jeito que der. Da forma como for. Me lembrei de uma meditação que você foi falando, que eu acho super linda, que é do Thich Nhat Hanh, que ele fala o seguinte, né? Você vai focar na respiração e aí você pode repetir. O ar entra, sai, calmo, tranquilo. E aí a última é sorria e deixa aí. Então eu me lembrei dessa, porque eu acho tão... Você vai fazendo, você fala no último assim... Aí você sorri e deixa aí. Isso. Tipo, só deixa aí. Só deixa aí. Solta. Né? Então, por exemplo, estávamos em Florianópolis, eu corri um dia com a Flaico, que foi uma coisa... né, que eu não fazia há muito tempo, corri 9 quilômetros seguidos, assim, fazia muito tempo que eu não fazia. Mas ainda falei, no sábado eu acordei e falei pra Dani, eu quero correr, mas aí na hora que eu levantei, eu falei, não vai dar. Eu poderia facilmente ter feito o quê? Ficado na cama. E a Dani falou, vamos caminhar na piscina? A piscina estava fechada. Mas nós caminhamos na rua. Então eu falei, quando eu me permitiria fazer isso? E, gente, se permita. Beginner's mind. E isso foi... E aí o que acontece? Conforme você vai... Você começa... Você pode virar a chave para... Eu vou olhar para a consistência. Então, qual é o parâmetro? Eu sou ainda meio racional, né, Dani? Mas... Então, qual é o... Tá tudo certo. É o caminho, né? É o caminho. Tudo bem, né, Dani? É o caminho. Qual é o parâmetro agora? O parâmetro é ir. Então, eu fui. Aí você vai ficando feliz, satisfeito, porque você tá indo. E aí você vai juntando pedacinhos e as coisas voltam a fluir. É um processo, mas esse beginner's mind, ele é muito importante, porque ele tem muito disso do expert. O expert, como sabe, até sabe se é bom, como é bom, ele coloca uma meta aqui. E qualquer coisa diferente disso, vem a decepção. Exatamente. Outro dia eu tava lá no interior, eu fui nadar e eu caí 20 minutos, nadei 1.500 metros. Soltei. Nadei 1.500 metros. Nadei 1.500 metros e saí, né? Porque era um dia que era pra eu soltar, era o meu regenerativo, era o meu solto. E aí todo mundo ficou me olhando e falou, nossa, mas então pra isso era melhor nem ter vindo. Eu falei, não, gente, vamos começar a normalizar que é bom nadar, né? Mesmo que seja pra eu ir lá, se for pra nadar 500 metros só pra eu me molhar, é legal também. Parabéns. Né? Então, eu só queria me movimentar um pouco. E aí, eu acho que a gente pode conectar até um pouquinho com MEV, com medicina estilo de vida. A gente vai ter um episódio aqui para aprofundar, mas tem o sedentarismo e a inatividade física, são duas coisas diferentes. Então, enormes, mas o que eu vejo é que existe uma expectativa, e às vezes não é nem da pessoa com ela mesma, é a expectativa com a comparação com o outro. Que eu vou... Não, e essa coisa de que eu vou começar já bom, né? Que é o que a gente estava falando de menos formado e mais formado. Se eu nunca fiz nada, não vou ser bom. É bom que, né, a gente saiba que... talento e tal, mas...
ok, o talento vai até um pouquinho. Isso, o talento vai até um ponto, assim, mas... facilita um pouquinho, né? Então, a gente poder ter essa coisa de se maravilhar, de ter essa mente de iniciante, não só para atividade física, mas para qualquer coisa que a gente queira aprender. Eu resolvi agora, depois de velha, aprender francês, né? E quando eu comecei, eu falei, nossa, que negócio difícil eu isso. Falar francês e bem inglês? E eu falo inglês e falo italiano, então o francês eu vou confundindo muito com o italiano. Né? Geralmente é com a... E aí eu falo pro meu professor assim, olha, vai junto aqui comigo. Vamos junto aqui, já tô melhorando, já tô bem melhor, mas tem essa capacidade da gente ter essa... Eu acho que o beginner's mind é isso, a gente ter essa curiosidade de falar, nossa, tem esse negócio aqui que eu não sei. Então, como é que é aprender? Né? E focar nisso, como é a sensação de aprender. E o aprender, às vezes, é uma palavra nova. Que aí a gente vai construindo um vocabulário. E isso também, quando eu falo de aprendizagem de línguas, dessa aprendizagem mais afetiva, em que a gente às vezes vai aprendendo misturando as coisas, né, e não sabendo direito e errando bastante. Isso também tem a ver, quando eu falo desse tipo de aprendizagem, de construir um vocabulário, de construir depois a gramática e etc. Isso também tem a ver com as nossas experiências, em como a gente vai construindo um arcabouço emocional, um arcabouço de atitudes. Então, também para Beginner's Mind, não é simplesmente agora eu vou começar, né? Não é agora, hoje eu decidi. É começar com um maravilhamento da nova experiência. Não é essa coisa de hoje eu decidi que eu vou ter Beginner's Mind. E aí, é ótimo. Eu acho que assim, decida. É muito bom que você possa decidir, já é o primeiro passo. Agora, não é algo que é tão assim, não consegui a primeira vez, então deixa, eu não sou bom nisso, né? Não, é a coisa de vai procurando o que te traz um certo deslumbramento. O que você olha e você fala, nossa, né? Para mim a expressão do deslumbramento é essa, nossa, que isso, negócio, né? Olha que coisa linda. É muito gostoso. Eu tô falando aqui, gente, vocês não sabem, mas na minha frente tem um quadro maravilhoso. Pintado pela minha mãe. Pintado pela sua mãe, olha só. Que eu tô olhando, eu tô falando do deslumbramento, eu tô olhando pra paisagem do quadro, eu tô falando. Barco, uma casa à beira do mar, delícia. Sim. Então tem isso, né? O que pode chamar a gente. Sim, que aprenda, tem aulas de história de arte, se você gosta do visual. Sim. Se você gosta de desenhar, como a Dani também começou aulas de desenho. Eu sou uma apaixonada por artes, gente. Vocês não sabem ainda, fiquem sabendo. Sou apaixonada também. Acho que é uma coisa tão lindo. E de todos os tipos, para mim. Todos os tipos. Fiz teatro, desenho. Eu sou apreciadora. Eu gosto de fazer. Mas eu sou apaixonada pelo Van Gogh. Eu sou apaixonada pelo Van Gogh. Podemos fazer só de Van Gogh um podcast. Então pronto. Eu também. Na França. Não, você foi mesmo lá. Eu fui mesmo. Não, eu sou estudiosa da vida dele. Que foi quando eu fui fazer o estágio. Sim. Na França. Essa é a curiosidade de e como é isso? E como, né? Claro, foi uma oportunidade tremenda. Não precisa ir para a França seguir os passos do Van Gogh para se maravilhar. Muito pelo contrário. Não, um livro. Sim, e eu tenho uma curiosidade sobre Van Gogh, né? Que quando a gente olha o Céu Estrelado, né? Já conseguiram datar quando foi que ele pintou. A noite em que ele pintou
pelo posicionamento das estrelas. Não é lindo? E da lua a união da na ciência pintura. com a arte. Coisa linda, coisa né? linda. Não é? A gente é afetada pela arte, né, Dani? Então, veja, claramente, porque a gente já começou, a gente já perceberam que a gente já começou a dançar, aqui. a gente começa a dançar. Beginner's Mind, né? Como que eu aprendi isso? Curiosidade. Eu fui lá, tava ouvindo, falei, nossa, que coisa. Porque é isso, né? Essa vontade. E aí eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação aqui, que o Beginner's Mind não é a gente se encher de informação. Sim. É muito pelo contrário, né? Eu acho que porque a gente está falando de um tempo em que as pessoas ficam muito informadas de muitas coisas, então a gente tem um overload mesmo, um excesso de informação, mas a gente acaba captando pouco das informações que a gente tem, a gente não consegue processar. E o Beginner's Mind não é a gente ir atrás de muita coisa, muito pelo contrário, é um estado... É um estado de presença, é um estado corporal de uma receptividade à vida. Né? Então, quando eu falo de receptividade à vida, é isso, é a gente poder receber as nossas informações internas diante ou na relação com o mundo. Então, quando eu estava falando lá que tem uma base do taoísmo, é isso, né? Essa continuação de entender que eu me estendo para além de mim e tudo aquilo que está fora de mim também está em mim. Então, quando a gente faz esse caminho de ir e vir, né, é isso, esse intercâmbio, como é que eu posso receber isso em mim? Como é que eu posso ter essa abertura para a experiência, e entra a fenomenologia existencial de novo, né? Essa disponibilidade experiencial, né? Essa abertura para a experiência de receber, sim, de ser afetado para depois compreender. Né? Então, quando a gente é afetado e a gente pode compreender a afetação, aí a gente consegue formar linguagem, mais uma linguagem que caiba na experiência. Sim. Não é só falar um monte de palavras. Não são palavras com significado. Exatamente. Porque, né, tem muito papagaio por aí. E eu acho, né, por aí palavra diz muito, né? Porque a pessoa escolheu uma palavra, tem um afeto, tem uma emoção por trás disso. Exatamente. Porque e no consultório eu fiquei curiosa, por que você usou essa palavra? Sim. Né, tem inclusive a logoterapia, né? Viktor Frankl é outro também que a gente pode falar um dia. Temos vários ganchos. Se vocês tiverem interesse, coloquem aqui nos comentários. Então hoje abrimos nosso amor artístico, Dani mais maker, eu mais contemplativa, mas sim, ainda assim é arte. Sim, isso é exatamente arte, né? Então, se vocês tiverem algum interesse, coloquem aí, a gente vai falar com toda felicidade e com Beginner's Mind, né? Se é algo que a gente não tinha pensado, a gente vai se debruçar com curiosidade, com carinho. Sim, com muita gentileza.